A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui é o vosso irmão Valclemar, aqui pelo canal Mão de Jesus. Eu quero agradecer já a todos os inscritos, a Deus por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui, todos que têm compartilhado e prestigiado esse canal. Que Deus te abençoe. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre a Santa Ceia. Nós sabemos que a primeira Santa Ceia ela foi instituída ainda no Antigo Testamento, que está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aí você pode ler lá sobre a Santa Ceia no Antigo Testamento. Mas eu queria trazer aqui para vocês, no Novo Testamento, a Santa Ceia no Novo Testamento, falar um pouquinho aqui, e é importante seu comentário aí, tá? Seu like, sua inscrição, você que não é inscrito ainda, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá então. A Bíblia fala assim, ainda no livro de São Mateus, capítulo 26, no versículo, vou ler aqui a partir do verso 26, né? 26 de São Mateus 26. Fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então Jesus aqui ele deixa bem claro: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele está dizendo o seguinte, que aqui antes da sua morte, da sua crucificação, ele estava compartilhando os discípulos que ele estava dando o seu sangue, o seu corpo, o seu sangue, por aquele que obedecia a sua palavra. Então, a Santa Ceia nada mais é, nada menos, do que nós participarmos juntos com aqueles que obedecem a palavra de Deus. Quem que pode impedir você de ceiar? Somente você mesmo. Por isso que o Senhor diz lá em Coríntios capítulo 11, ou seja, através da vida de Paulo, ele fala dizendo no versículo 19, 11 e 19, que fala a respeito da Santa Ceia também. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Um come demais e o outro bebe demais. Então ele fala aqui repreendendo já: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então Paulo está falando aqui que a ceia não é um jantar, não é um comes e bebe, não é um banquete. A ceia é uma lembrança do Novo Testamento. É uma lembrança das palavras de Jesus. É uma lembrança da caminhada de Jesus. É uma lembrança do sangue derramado no Gólgota, do sangue derramado na Via Cruz em Jerusalém, do sangue derramado por todos nós. É isso que ele está falando. E também a Santa Ceia nos lembra que Jesus ele fez esse ato, ele falou, pregou, ensinou, morrendo na cruz para que um dia também venha nos buscar. Então a Santa Ceia lembra também a morte e ressurreição de Cristo como Cordeiro Pascual. Você quer mais? Vai em Êxodo capítulo 12, você vê a primeira instituição da ceia. E Jesus veio para cumprir a ceia, né, como o Cordeiro de Deus. Se você vê aqui, ainda em Atos dos Apóstolos, você vê aqui que no capítulo 2, quando a igreja começa após a partida de Cristo, a morte de Jesus e ressurreição, e a igreja começa com um avivamento. Logo no Atos capítulo 2 vem o derramamento do Espírito Santo, com poder e unção, né? Línguas, novas línguas. E depois vem aqui ele falando aqui, no capítulo 43, dizendo assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, no versículo 46, perseveravam unânimes juntos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Então eu posso dizer aqui, por ousadia, vamos dizer assim, que em Atos capítulo 46, capítulo 2, versículo 46, ele está falando que nessa época, nesse avivamento, havia Santa Ceia em cada refeição, entendeu? Cada refeição era tanto a união, a alegria no Espírito Santo, em Jesus, né, o poder, a unção, a comunhão, a verdade, a sinceridade de coração, que quando ia ceiar, quando ia comer, todo mundo lembrava de Jesus. A volta de Jesus e aquela comunhão trazia aos seus corações a manifestação do Espírito Santo, da verdade, de uma igreja unida. Só que aí o tempo passou e você vê que na igreja de Corintos aqui já era diferente. Já havia carnalidade, já havia bagunça, já havia desordenanças, já havia pessoas não mais ceando para lembrar Cristo, mas querendo tomar o vinho para se embriagar, ainda que nessa época estava em uso o vinho com água, que era o melhor vinho. Então, não estou querendo entrar aqui para o lado do vinho, aí é outro assunto. Mas a primeira instituição da ceia, ou seja, a ceia, no Novo Testamento, não é para bagunça, nem embriagar, nem desordenança, nem comelância, mas é para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo, o caminho de Jesus, as palavras de Jesus, a pregação de Jesus, a salvação de Jesus e que Ele está voltando. É para lembrar isso. É isso que eu quero dizer. A Santa Ceia, nós se reunimos, pode ser em uma casa, pode ser em uma igreja, mas reunimos com pessoas que servem a Deus. Pode ter aqueles que não servem, pode ter também. Só que a Bíblia diz, é bem clara, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ó, para você ver, tomou o pão. Então, aí havia aqueles que estão servindo a palavra de Deus e o que não tem, mas só que a responsabilidade é de cada um. E tendo dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, no versículo 24. Fazer isto em memória de mim, observe, a mente de Cristo. Semelhantemente, também, depois de orar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, tá vendo? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é para uma reunião para aqueles que servem, obedecem a palavra de Deus e estão reunidos em um único lugar para a ceia. E a ceia nós vemos que foi antes da morte de Jesus. E houve um traidor junto, segundo São Mateus, capítulo 26. Houve um traidor chamado Judas, que dizia-se amar a Deus, mas na hora da sua tentação traiu Jesus. Então esse é o sentido da Santa Ceia. E ele ainda fala mais. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se a responsabilidade pessoal, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então a ceia não é para mim em particular, para minha família em particular. Ainda que minha família serve a Deus, eu posso fazer a Santa Ceia com minha família em casa? A sua família é só ela que vai para o céu? Ou tem mais pessoas que obedecem à palavra de Deus e podem se unir com sua família e ser uma igreja e participar da Santa Ceia? Pode. Então, a Santa Ceia pode ser em casa desde que seja uma reunião específica com aqueles que obedecem à palavra de Deus,
para fazer um culto e depois a Santa Ceia. Na igreja está errado, irmão? Ceiar na igreja? Não, não está errado, porque todos ali que estão na igreja, né? Vou colocar na igreja evangélica, pentecostal, vou entrar pelo lado agora, né, dos ídolos, do pecado, da apostasia, porque isso tem outros canais, a internet está cheia de canais aí, de pessoas explicando isso aí. Mas eu quero entrar pelo lado da Santa Ceia. Pode ser na igreja? Pode, desde que a igreja esteja obedecendo a palavra de Deus sem heresia, sem apostasia, sem bagunça, sem bebedice, sem glutonaria, sem, né? Eu acho que eu queria ler aqui para encerrar, para não ficar falando muita coisa. Já falei demais já. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Porém você separa aqueles que podem ceiar e o que não pode. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Então esses não herdarão o reino de Deus, esses não podem ceiar. Então examine-se o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba deste cálice, que quer dizer, quando eu estou comendo o pão e bebendo o cálice, que é o suco de uva puro hoje, eu estou anunciando que eu estou obedecendo a palavra de Deus, para que, aguardando a volta de Jesus e o arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe, não quero me prolongar mais aqui, mas se você gostou, dá um comentário, dê seu like, tá? Quero estar trazendo aí mais estudos aí, mais completos aí. E Deus abençoe. Tamo junto aí para a graça de Deus, para a Bíblia, para a verdade. Que você possa ficar firme. Uma oração. Espírito Santo, Pai. Foi pouquinho que eu falei, talvez, meu Deus, não é um estudo completo, mas eu não quero cansar ninguém, Deus. Mas eu quero, Senhor Jesus, junto com este irmão e esta irmã, juntos, alabacalavassúbia, entrar no reino de Deus, herdar o reino de Deus, que é o que o Senhor tem para os seus filhos, Pai. Guarda este país, este Brasil, Jesus. Guarda cada um, meu Deus, que tem acompanhado este canal. Tem, Senhor, me abençoado com a sua inscrição, com o seu like, com a ajuda do crescimento desse canal. Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um, meu Deus. Estarei orando, dá-me sabedoria para que nós venhamos juntos, Senhor Jesus, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.